usada por ti, através de ti, pela tua palavra, que saia somente o que Deus já revelou para ela, que ela seja uma voz profética. Eu declaro sobre ela, seu lar, sobre seu filho. Guarda a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz à igreja. O tema desse mês, né, é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu vim durante toda a semana, né, eu vim fazendo uma pergunta, né, para mim mesma, né, sobre buscar ao Pai. Né, eu comecei a perguntar, né, para mim mesma, o que me motiva, né, a buscar a Deus? Qual é o motivo que me leva a buscar o Pai, né? E a gente, assim, sabe, né, que tem vários motivos, né? A gente pode estar passando por aflição, por tribulação, por enfermidade, a gente pode buscar o Pai, e não tem nada de errado nisso. A gente pode buscar ao Pai por uma bênção que a gente está querendo, também não tem nada de errado nisso. A gente pode buscar o Pai para prosperar, e também não tem nada de errado nisso. A gente pode buscar o Pai por vários motivos. Mas a gente tem que ter, assim, um motivo principal, né? Não pode ser só isso. Tem que ser, o desejar, né? Como a cota, né, deseja pelas águas, nós precisamos também ansiar pela presença do Pai. Porque nós somos criaturas e somos filhos dele. Então, dentro de nós existe essa necessidade. E nós precisamos fazer isso constantemente na nossa vida. Eu queria ler aqui, está em Êxodo 32. Que fala assim: quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe, vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. Então, recebendo-os da sua mão, os fundiram um molde e fabricou um ouro derretido numa estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que nos tirou da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Aí vamos lá para o versículo 8. 32:8. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e estão adorando, e estão oferecendo louvores e sacrifício, e proclamando em alta voz: esse é o teu Deus, o Deus de Israel, que te fez subir do Egito. E o Senhor disse mais a Moisés: tenha observado este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira, e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação.
Moisés roga a Deus por Israel. Moisés, no entanto, suplicou ao Senhor: Senhor Deus, por que, ó Senhor, se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte e muitos milagres? Porque os egípcios haveriam de blasfemar contra ti, clamando: foi com intenção que ele os fez sair da terra do Egito para exterminá-los, antes e pô-los da face da terra. Abranda, pois, o furor da tua santa ira, e reconsidera o castigo que pretendias impor a este povo. Recorda-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, ao qual juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, toda a terra que vos prometi. Dar-lhe-ei a vossos filhos para que a possuam para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do castigo que ameaçava impor àquele povo. Aqui nesse capítulo 32, Moisés estava no monte, né, com o Senhor, fazendo a tábua dos 10 mandamentos, só que Moisés ele se demora 40 dias. E Arão ficou ali, substituindo ele. Nesses 40 dias, o povo já começou a ficar desesperado, achando que Moisés tinha acontecido alguma coisa e não ia voltar e eles iam perecer. E logo eles procuraram um outro Deus para fazer. E eu fico aqui pensando, né? Muitas das vezes acontece isso na nossa vida. A gente está com um problema, está com uma tribulação, uma tempestade, e às vezes demora a amanhecer, né? O choro dura uma noite, às vezes a alegria vem pela manhã, mas às vezes demora a amanhecer. E muitas das vezes a gente não tem paciência. Aí até muitas das vezes, muitas pessoas se desviam nessa hora, muitas pessoas se enfraquecem nessa hora, né? Porque a fé é abalada e eles começam até a procurar outros caminhos, né, para seguir. E acontece isso aqui. Mas Moisés, ele foi chamado para libertar aquele povo. E quando Deus fala aqui que vai destruir aquele povo e vai conservar Moisés e a sua descendência, Moisés, ele não aceita. Moisés fala: como assim? Vão falar que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los no deserto. E Moisés, ele começa com os argumentos. Moisés, ele começa a interceder por aquele povo. Moisés sabe que aquele povo é rebelde, que aquele povo é de dura cerviz. Mas Moisés, ele entra ali na brecha e ele intercede por aquele povo. E a gente vê mais à frente que Moisés, quando ele se depara com a situação do bezerro de ouro, ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, ele fica irado. Mas mesmo assim, ele ainda vai interceder por uma segunda vez por aquele povo. Que está lá em Êxodo 32. Êxodo 32, 32. 31, vamos começar do 31. Retornou, pois, Moisés à presença do Senhor e confessou: este povo cometeu um pecado horrível, e confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoe o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés: sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Mas vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E aqui eu fiquei impressionada com esse versículo, né? Quando Moisés fala: Senhor, perdoa, eu sei que eles fizeram algo errado, mas perdoa ou risca o meu nome do teu livro. Sabe, eu acho que para você chegar naquela época da velha aliança e falar isso com Deus,
você tem que ter um relacionamento e uma intimidade muito grande com Ele. Moisés, ele poderia, Deus falou aqui com ele no versículo anterior, olha, eu vou destruir esse povo e vou poupar você e a tua descendência. Quer dizer, Moisés ficaria tranquilo, a família dele ficaria tranquila. Mas não, ele não queria só ele. Ele queria que o povo todo estivesse junto. Ele queria que o povo todo entrasse naquela terra que o Senhor havia prometido. Então Moisés intercede. Ele entra como intercessor daquele povo. E eu achei isso incrível, né? Porque a gente precisa dessa intimidade. E para a gente ter essa intimidade com o Senhor, a gente precisa ter a chama acesa. A gente precisa ter o primeiro amor dentro de nós. A gente precisa ter amor pelas almas. A nossa motivação tem que ser amor pelas almas. E Moisés tinha isso. E Deus, aqui a palavra diz, 33. Deus fala, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável e de dura cerviz. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Então, quer dizer, Deus falou, olha, você vai guiar esse povo, e eu enviarei diante de ti anjos. Anjos, aqui no versículo 2 fala que expulsarão cananeus e amorreus, para que eles entrassem na terra do Egito. Mas Deus fala, eu não vou contigo, porque senão eu vou acabar com esse povo no meio do caminho, porque eles são rebeldes. E Moisés, ele continua com os argumentos dele. E ele falou, Senhor, o Senhor tem que ir conosco sim. Então fala assim, no 33, está escrito assim, 33:11. Então o Senhor falava com Moisés face a face, com quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yashua bin Nun, José, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava da tenda. Então aqui achei muito lindo isso, porque Moisés falava face a face, como quem conversa com um amigo. Será que eu posso falar isso também? Será que eu posso falar que eu sou amiga de Deus, que eu converso com Ele face a face, que eu consigo argumentar e questionar algumas coisas, que eu consigo interceder por até aqueles que não merecem, por aqueles que estão aí, né, pelos meus inimigos, por aqueles que estão, né, precisando de libertação. Será que eu posso falar que eu sou uma intercessora? E está escrito assim, continua assim, 33:12. Moisés argumentou diante de Deus, tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então Moisés fala assim, se o Senhor realmente, se o Senhor me conhece pelo nome, se eu achei graça diante de ti, lembra que esse povo é teu. E Moisés, ele continua, eu pessoalmente irei e te darei descanso, diz o Senhor. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Olha que ousadia de Moisés, né? Falando, se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então o Senhor declarou a Moisés, farei ainda o que me pede,
concede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e te conheço pelo nome. E o Senhor, ele realmente, ele vai com Moisés, né? Moisés, ele fica ali insistindo, né? Se o Senhor não for, eu não vou, eu não saio daqui com esse povo. E isso é tremendo, né? Quando ele fala, eu conheço-te pelo nome. É intimidade com Deus. Isso é lindo, isso é tremendo. E quando eu li isso, eu falei, eu quero ter essa intimidade. Eu quero ter essa intimidade de dialogar com Deus. Não só pedir bênçãos, né? Não é encostar Deus na parede, não, é você ter um diálogo com Deus, né? Como ele teve aqui, um diálogo, um questionamento, e Deus mudou, Deus ia destruir aquele povo, mas Deus mudou pela intercessão de Moisés, e eu creio que a intercessão da igreja, ela é assim, Deus muda muitas coisas pela intercessão da igreja dele, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, o corpo, o cabeça é Cristo, então tudo tem que funcionar em conjunto, temos que estar funcionando em harmonia, em conjunto, e isso é tremendo, e eu falei, Senhor, eu quero essa intimidade para mim, só que aí, eu falei, gente, veio na minha mente um outro texto, né? E às vezes eu fico pensando, como eu falei aqui, para você ter essa intimidade, a chama tem que estar acesa, você tem que estar no primeiro amor, você não pode estar no automático, você não pode vir à igreja só porque você tem uma religião, você não pode vir à igreja só porque você tem medo de ir para o inferno, né? A Alessandra falou isso aqui na aula da escola, né, da fé. Você não pode vir à igreja ou buscar a Deus até mesmo na tua casa, porque você tem medo do castigo divino. Você tem que buscar o Senhor, porque você quer uma intimidade com Ele, porque Ele é teu Pai. Porque quando todo mundo te abandonar, é Ele que vai estar contigo. Quando você cair, é Ele que vai te levantar. É Ele que vai transformar aquilo que você não está conseguindo. Então é por isso, sabe, a nossa motivação principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E é por isso que nós intercedemos. É por isso que eu intercedo pela minha casa, que você intercede pela tua família, no teu trabalho. É por isso que a pastora intercedeu aqui por Sobral, porque somos intercessores. E isso tem que ser constante na nossa vida. A gente não pode deixar a chama se apagar. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ficar igual a igreja de Éfeso. Era uma igreja que você olhava assim, ela era completa, ela era perseverante, ela fazia obra, ela era ativa, ela era trabalhadora, ela não deixava ela tinha tanto conhecimento da Bíblia, a igreja de Éfeso, que ela não deixava pessoas que pregavam e que não estava de acordo com a palavra, não ficava na igreja. Não havia imoralidade, idolatria, como se aceitava na igreja de Coríntio, que Paulo chama atenção por causa da imoralidade dentro da igreja. Na igreja de Éfeso, não. Era uma igreja que você olhava, ela era perfeita, e Deus elogia ela. Só que Deus, ele chama também a atenção dela. Ele fala, eu tenho contra ti. Vamos ler lá, em Apocalipse 2. Isso aqui me chamou muita atenção também. Porque eu estava aqui, João escreve essa carta para Éfeso e mais 6 igrejas, né? São outras igrejas. E Deus faz elogios a todas, mas tem sempre um probleminha, né? E eu fico imaginando que, assim, a gente é uma igreja no coletivo. E essa carta diz que é escrito, né, ao anjo da igreja, ao pastor. Mas eu fico imaginando que cada um de nós também é uma igreja individual, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós temos a responsabilidade de estarmos vigilantes, em relação a gente não se afastar desse primeiro amor. A gente tem que ter cuidado para não virar uma religião mecânica, tipo dos fariseus,
Aí está escrito aqui, ó, ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse 2. Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Quer dizer, a igreja de Éfeso, eu falei, gente, se Deus escreveu uma carta para mim, será que eu vou ter pelo menos a metade dessas qualidades toda aqui? Eu falei, gente, você imagina, era uma igreja que tinha perseverança, que arregaçava a manga, que estava sempre trabalhando, mas eles eram tão certinhos, eles eram tão radicais, que faltou amor, faltou misericórdia. E Deus já tinha, no livro de Efésios, Deus já tinha usado Paulo para chamar a atenção a isso, sobre o amor, para eles permanecerem em amor, né? Depois eu até posso ler o versículo aqui que Paulo fala isso lá em Éfesos. Aí deixa eu continuar aqui. Então quer dizer, era uma igreja que era perseverante, que não tolerava os falsos mestres. Eles sabiam, eles tinham esse discernimento, eles suportavam o sofrimento de toda a espécie, porque nessa época aqui, o que aconteceu? Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, a igreja ela começa a se expandir. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos. E a igreja ela se expande e é cumprida a profecia, né, que o nome do Senhor seria levado até os confins da terra. E a igreja ela começa a se expandir em todos os lugares. E o que acontece? Nessa época aqui, existia um imperador que ele queria ser adorado como uma divindade. E o que acontece? A igreja ela começa a sofrer perseguições. Por quê? Porque eles adoravam só a Cristo, eles não abriam mão. E o imperador ele começa a perseguir a igreja e a matar os cristãos. Só que essa igreja aqui, ela não se importava em morrer por Cristo. Né? Porque aqui, ó, tem perseverado e suportado sofrimento de toda espécie. E eu pesquisando, eu fui vendo isso. E eu falei, como uma igreja dessa pode faltar o primeiro amor? Mas é a falta do amor puro. É motivado por quê? Todo aquele trabalho que eles tinham era motivado por quê? Né, os fariseus, se a gente for ver os fariseus, eles sabiam a lei toda. Eles sabiam tudo o que tinha que fazer. Eles, olhando assim, eles eram religiosos perfeitos. Só o que acontece? Eles adoravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. E isso pode acontecer com cada um de nós. E é por isso que a gente tem que vigiar e a gente tem que se preocupar com isso. Porque no 4 ele fala aqui, entretanto tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Eles ainda tinham mais isso. Os nicolaítas, eu estava pesquisando, eles eram um povo que eles conheciam a Escritura, mas eles distorciam. Eles achavam que a doutrina cristã, ela podia ser misturada com o costume do mundo, que não tinha nada demais fazer algumas coisas, se comportar com os comportamentos mundanos. E eles misturavam isso dentro da igreja. Eles achavam que... Mas só que essa igreja também não aceitava isso. Só que Deus chama atenção para o primeiro amor. E é algo, gente, que é fácil a gente perder. Sabe por quê? Porque vem a perseguição, vem a tribulação, vem o vale. Se a gente não estiver buscando o Senhor diariamente, constantemente, a gente se perde, a gente enfraquece.
A gente volta atrás. Por isso que a gente tem que ter esse relacionamento com o Pai. Sabe? Para a gente estar junto com Ele, para a gente estar, realmente não é só por bênçãos, não é só por medo, mas é para estar junto com Ele e ir vencendo com Ele, porque senão a gente não consegue. Eu acho muito interessante o texto de Mateus 23, que fala justamente sobre os fariseus. E muitas das vezes a gente se parece mais com o fariseu do que com o cristão. Porque a gente vive uma religiosidade de aparência, mas a gente não tem a intimidade, o relacionamento com Deus. A gente não busca de coração. Está assim, 23. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Isso é Jesus falando sobre os fariseus. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observado pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos na sinagoga. Gostam de se cumprimentados nas praças, de serem pelas pessoas chamados de rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. Portanto, tudo aquilo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. No 23 fala assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas não tendes cuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Devereis sim praticar este preceito, sem omitir aqueles. Então Jesus está chamando aqui para a gente não ser como os fariseus, para a gente não falar muito bonito e não praticar nada. Não adianta eu chegar aqui e falar muito lindo, e lá na minha casa, na minha vida está uma bagunça, o testemunho está péssimo, então não adianta. Então, sabe, muitas coisas eu tenho que mudar. E foi uma palavra que veio direto para o meu coração, que eu estou compartilhando para a igreja, porque muitas coisas eu sei que eu tenho que mudar. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente se parecer com fariseu, porque a gente começa a entrar no automático. A gente começa a vir, a gente lê a Bíblia, a gente ora, mas tudo muito no automático. E Deus Ele quer profundidade, Ele quer intimidade, Ele quer fazer maravilhas através de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, mas muitas das vezes a gente não deixa, porque a gente vive de uma religiosidade que atrapalha. Então, eu achei muito interessante esse texto, sabe? E assim, de mim eu não tenho muito o que falar, mas eu falo da palavra, porque é a palavra que importa. É a palavra que a gente tem que ter no nosso coração, na nossa mente, e a gente tem que praticar, sabe? É todo dia. Ah, hoje eu não consegui, não, mas amanhã eu vou
eu vou perdoar. Não, hoje eu não consegui domínio próprio. Não, mas eu vou pedir o Espírito Santo para me ajudar e eu vou ter domínio próprio. Sabe, eu vou buscar alegria, porque não é possível. É o fruto do Espírito. Como é que eu posso andar só triste? Né? Se o fruto do Espírito é a alegria, como é que eu não posso amar o meu irmão, se o fruto é o amor? Então, são coisas que a gente tem que estar lembrando a gente todos os dias. Por isso que a Bíblia é um alimento diário. A gente tem que ler diariamente. A gente tem que praticar diariamente. Caiu, levanta, continua, mas não desiste. Continua em frente. E vamos, igual Moisés, vamos procurar sermos amigos, além de filhos e de servos de Deus, vamos ser amigos, vamos falar com Ele face a face, por amor, por querer intimidade, não apenas para pedir. A gente pode pedir também, porque Ele nos dá essa condição, e Deus, Ele tem prazer de nos abençoar, Deus, Ele tem prazer de nos abençoar em todas as áreas, sentimental, profissional, financeira, é o prazer dEle nos abençoar. Só que o primeiro lugar é do teu reino. A gente tem que colocar o reino dEle em primeiro lugar, a presença dEle em primeiro lugar, para que a gente possa expandir o reino, continuar expandindo o reino de Deus. Sabe, é quando a chama do primeiro amor está acesa, é que a gente consegue ser luz, é que a gente consegue falar, é que a gente consegue ser até chato, mas a gente fala, sabe, é uma coisa que a gente não consegue não falar. Né, como os apóstolos falavam, né, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então, que a gente possa pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, eu não quero ser um fariseu. Eu quero ser um cristão, sabe, que foi criado à tua imagem e semelhança, que quer ser teu imitador, que tem a mente de Cristo, que tem o comportamento e a postura de um cristão. É o que eu quero buscar, é o que nós devemos buscar, para que a gente possa ter essa intimidade com o Senhor. E agora eu queria orar com os irmãos. Eu realmente agradeço a oportunidade, eu queria orar com os irmãos. Senhor Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que gera vida em nós, que nos liberta, que nos edifica, que nos impede de pecar contra Ti, que é a luz que nos direciona, Senhor, que é a regra de fé para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos rasgar o nosso coração diante de Ti. Nós queremos dizer para Ti que nós dependemos de Ti. Nós precisamos do conhecimento da Tua palavra, mas nós precisamos da unção do Teu Espírito. Nós precisamos do Teu poder. Pai, o conhecimento ele tem que estar atrelado ao poder do Teu Espírito na nossa vida, para que a gente possa fazer a Tua vontade de acordo com a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, venha nos despertar para um relacionamento profundo contigo. Venha nos despertar, Senhor, para interceder pelo nosso Brasil, para interceder pelo nosso bairro, para interceder pelo nosso vizinho, pela nossa família, pelo nosso filho. Pai, não deixa a gente desanimar. Pai, não deixa virar uma religião. Não, Senhor, não deixa virar uma religião. Sabe por quê? A religião, Senhor, ela serve para apontar. Os fariseus, eles sabiam muito, eles eram muito intelectuais, mas eles usavam a lei para apontar, eles usavam a lei para julgar. Pai, o Senhor quer misericórdia, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer misericórdia. Pai, não adianta, Senhor, sabe, eu expulsar demônio, não adianta, Senhor, eu curar. Sem amor nada adianta, Pai, a Tua palavra diz, eu posso até ser um mártir que deu o meu corpo vivo, por amor do Teu nome, mas sem amor nada adianta, é como um sino que retine, Senhor, não tem som. Pai, em nome de Jesus, venha nos transformar nessa noite.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem acender a chama do primeiro amor. Que a gente possa voltar ao início de tudo. Que a gente possa encontrar contigo, Senhor. Que a gente possa revoltar os conceitos e valores que nós deixamos para trás. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Pai, que a gente possa interceder, Pai. E nessa hora, Pai, eu quero interceder por aqueles ainda que estão no hospital. Pai, eu sei que tem vidas ali que o Senhor tem um propósito. Eu sei que tem vidas ali que o Senhor vai fazer milagre. Nós estamos aqui como igreja para interceder pelo Rio de Janeiro, por aqueles que estão no CTI, que estão numa enfermaria. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer milagres, Pai. Que o Senhor venha levantar pessoas ali, Pai, que vão pregar a Tua palavra, que vão expulsar demônios, que vão curar no Teu nome. Elas vão levantar daquele leito e elas vão ser Tua testemunha, Pai. Eu creio, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso bairro e nos desperta para sermos luz nesse lugar. Pai, que nos desperta para a gente ser luz nesse lugar. Pai, acende o primeiro amor, acende esse fogo, Pai, que nos faz falar e testemunhar do Teu nome, que nos faz convidar, que nos faz orar por pessoas na rua, que nos faz orar por pessoas no nosso trabalho. Pai, em nome de Jesus, Pai, seja conosco, Pai. Aceita, Pai, nosso louvor, nossa adoração, aceita a nossa oração e nos transforma, Pai, em nome de Jesus, porque é o Senhor que transforma, Pai, é o Teu Espírito que transforma, Pai. Pai, vai nas comunidades desse lugar, Pai, visita cada jovem que está lá na boca de fumo, cada jovem que está se drogando, que está se prostituindo, Senhor. Pai, usa a Tua igreja dentro das comunidades, usa a Tua igreja fora das comunidades, usa-nos em todos os lugares, Pai. Mas, Pai, nós estamos aqui, Senhor, e eu sei que o Senhor conta conosco, mas que a gente possa estar disponível, que a gente possa estar disposto, que a gente possa estar entusiasmado, Pai, que não seja por oposição, Pai, mas a Tua palavra diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pai, isso aí, o verbo está no imperativo, isso aí é uma ordem, Senhor, para todos nós. E o que nós temos feito, Senhor? Isso aí não é uma dica, Pai, igual a gente vê no Instagram, hashtag fica a dica. Não, isso aí é uma ordem e nós precisamos obedecer. Nos capacita, Senhor, nos traz uma unção nova nessa noite, nos traz uma unção nova a cada manhã, mas faça-nos de nós, Pai, um luzeiro nesse lugar, para que a gente faça diferença nesse bairro, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Chame por Ele, vai! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Você pode ficar de pé nesse momento? Fique de pé agora. Nós declaramos nessa noite, vai! Mais que ser bem-vindo, Nós te desejamos. nós te desejamos outra vez aqui. Convido a você a ficar de pé nesse momento. Vamos adorar. Vai, o que dizer? O que dizer? O que fazer? O que
Mostra de novo a tua face. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Ele está te esperando. Ele está te esperando. Ele está nos esperando. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Erga suas mãos e diga isso bem forte, vai. Faz de novo, de novo o seu. Eis-me aqui, Jesus. Nos refaz, Jesus. Faz de novo. Nos direita, Pai. Nos mostra a essência. Clama teu povo. Clama-te mais uma vez. De novo. Seja bem-vindo. Faz de novo o seu povo clama-te. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, que quando nós reconhecemos que somos filhos e que temos um Pai, e que quando nós orarmos, o nosso Pai ouvirá nossas orações. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos ofertar a casa do Senhor, investir no reino, investir naquilo que nós estamos fazendo, porque diante das seca, José, ele tinha guardado para o tempo da escassez. E no tempo da escassez, Deus proverá. Deus proverá. A cada dia nós clamamos a Ele, e a cada dia Ele tem sido nosso pastor, e nada tem nos deixado faltar. Não vai faltar, não. Não vai faltar, porque a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você está desempregado, se você está abatido, preocupado, eu quero te dizer, Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Mas abra seu coração, semeia, libera, faz por alguém, abençoa alguém, porque eu tenho certeza que Deus é Pai. Traga sua oferta. Está aí a nossa conta aí, Pix, né? Agora você pode estar fazendo uma transferência, uma oferta. Se você está nos assistindo, ouvindo essa mensagem, Deus falou contigo, você não paga pela mensagem, mas você vai semear uma oferta para esse ministério, para que esse ministério continue caminhando, marchando e pregando o Evangelho a toda criatura. Aonde o Senhor nos enviar, através por uma mensagem, Deus possa estar tocando no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
só quando está com a barriga cheia, quando está com a conta bancária. Adore a Ele em qualquer circunstância. Adora a Ele. Amém? Deus abençoe a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo.